eu só queria que o padre, bendito padre, sacerdote que estava lá, tomasse as nossas alianças e abençoasse. Parece que tinha que tirar uma maldição de cima do meu matrimônio, no sentido da luta espiritual que foi. Porque eu sei que também Deus quer investir em cada um de nós, principalmente os pontas de lança. Mas toda uma enxurrada contrária vem contra ti. Nos sentimentos, nos pensamentos, nas coisas que não dão certo, no desemprego. E são várias situações que te impulsionam a desistir. As brigas, as desilusões, as decepções. Nós fomos perdendo, um certo período, aquela amizade entre nós. Porque ele estava num período difícil. Hoje é uma crise financeira, mas nós passamos as nossas crises financeiras. Com os 3 pequenos. Ele queria, claro, com todo assim, aquela razão humana de que eu o ajudasse financeiramente, parasse, né, não ficasse, não dedicasse a minha vida toda à comunidade, mas fosse trabalhar fora. Ele tinha um orgulho, aquele orgulho de mim, assim, que podia trabalhar fora, sabe? Ele tinha aquele ideal de mulher emancipada. Mas eu sou uma mulher emancipada, porque eu decidi dar a minha vida a Deus e não a um outro. Então, esse não, essa negativa que eu tive que dizer, não, eu vou continuar fazendo o que eu faço. E sair, claro, né, com os meninos pequenos, menos tempo, depois com eles maiores, mais tempos. Também tive essa graça de ter essa sabedoria de conformar a minha vida. Estou falando sobre pobreza. Lembram disso? Eu precisei dizer não. Porque não é o dinheiro que ia resolver o nosso caso, mas a fidelidade é que resolve todas as coisas. E se nós não fizéssemos isso juntos, nós perderíamos o melhor do nosso matrimônio, que é ser ícone da fidelidade de Deus. Entendem? Não fiz isso nem por um, nem por outro. Eu fiz porque Deus me pediu, porque Deus decidiu sobre mim. Esse sacerdote, a única coisa que ele não fez foi tomar as alianças nas mãos. Ou seja, ele fez pouco também, fez muito pouco. Foi uma celebração inexperiente, era um padre muito inexperiente, foi uma celebração muito pobre. E eu comecei a chorar. Mas era um choro, ninguém viu. Era um choro me vinha dos vulcões do meu ser, todas as lutas espirituais e humanas. Cenas, dificuldades, dores, lágrimas no chuveiro, lágrimas no quarto, lágrimas na noite. Situações com as crianças, situações comunitárias. Esses 25 anos veio assim como um vulcão. De dor. Mas foi uma grande graça. Porque não era estas alianças que Deus queria que o sacerdote tomasse. Era a aliança da fidelidade de Deus, que Deus queria tomar nas mãos e me dizer: é essa que eu quero renovar. Porque as tuas estão aqui dentro. Quando ele levou o cálice, eu entendi isso. O cálice da nova e eterna aliança é deixar tudo o que é lícito também, pelo bem supremo do que Deus me pede agora. Não abandonar ninguém, mas não deixar de fazer o que eu tenho de fazer por causa de alguém. Quando o amor por alguém é maior do que o amor por ele, ele se tornará menor. Se o meu amor para o meu esposo, para os meus filhos, fosse maior, eu já não estaria aqui falando para vocês há muito tempo.
O fruto disso, eu sei que houve erros da minha parte. Também é pobreza. Reconhecer que você não fez tudo bem. Eu fiz como eu pude. Eu fiz o que eu consegui naquela hora. Entende? É claro que meus filhos também têm marcas disso. Porque nós estamos fundando junto uma obra. Hoje eu digo, já tem um caminho, uma maturidade para os solteiros, para os casados, né? Já tem uma maturidade de discernimento no meu inicial. Eu entendi. A vocação é maior do que a natureza. E ela é capaz de sustentar toda a natureza. De vez em quando os meus filhos dizem, a mãe está lá na comunidade. Eu verei ainda os frutos desta hora, nem que seja lá de cima. Não vejo hoje ainda todos. Meus filhos não são comunidade e não estão vivendo uma grande fidelidade à igreja. São jovens, estão com suas lutas, seus enfrentamentos, suas experiências, que me dói o coração. Esses tempos, anos atrás, Jesus, isso é pobreza? Deve ser. Anos atrás, é aniversário da minha filha, 31 de maio. Há uns 3 anos atrás. 4. Eles estavam vindo para o litoral, nós estávamos esperando os 3. E os 3 assim, nessa vida. Vamos ver o que vai dar. Eles sofreram um acidente. O carro deu perda total. E os 3 não se fizeram absolutamente nada. Bateram contra a rocha. E Deus disse: verás aquele que dirige para a morte voltar à vida. E eu confio nas profecias do Senhor. Já começaram. Já são quase gente já de volta. Dói o coração. Esses dias janeiro desse ano, eu fui roubado meu carro. Quer dizer, eu fui roubada na frente de casa. Uma pessoa entrou pelo caroneiro. Queria que fosse junto. Mas eu consegui sair. Quando essa pessoa levou o meu carro, eu disse para Jesus coisas muito ruins. Como se ele não tivesse me protegido. Depois de 3 dias, eu soube da notícia, 3, 4 dias que eu soube a notícia que no mesmo dia, esse carro foi levado num bairro e alguém denunciou porque o ladrão apenas foi até lá, fechou as portas, jogou a chave fora e foi embora. Isso não acontece. Retornou esse carro de volta, porque eu não tenho sobre nada a minha confiança. A não ser sobre um Deus que protege ou não protege. E ele me disse: terás de volta todo o bem que tu recebestes. Se cuido assim para ti de um carro, que é importante para a missão, quanto mais de teus filhos muito amados retornarão a mim com toda a graça que receberam em seu batismo. Eu creio. Eu não vim ao mundo para crer pouco, mas para crer o tanto
que Deus me chamou para sustentar até mesmo a fé de um povo. Nossos carismas vieram não só para ter fé por si mesmo, mas para sustentar a fé de um povo. Pobreza é o desapego de si, independente das circunstâncias, colocando toda a sua confiança naquele que é sua riqueza. Claro que eu errei muito. E vou errar muito ainda. Mas quero que vocês peguem aqui Filipenses, capítulo 2. Não. Espera aí. Capítulo 3, versículo 4. Filipenses 1. Capítulo, Filipenses, quem falou 2? Só tem um Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 4. O que Paulo fez por Cristo. Pegaram? 1505. No entanto, eu poderia confiar também na carne. Se há quem julgue ter motivos humanos para se gloriar, maiores os possuo eu. Circuncidado ao 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu e filho de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça legal declaradamente irrepreensível. Mas tudo isso, que para mim eram vantagens, considerei perda por Cristo. Na verdade, julgo como perda todas as coisas em comparação com esse bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo e estar com ele. Não com minha justiça que vem da lei, mas com a justiça que se obtém pela fé em Cristo. Não com a minha justiça que vem da lei, mas com a justiça que se obtém pela fé em Cristo. A justiça que vem de Deus pela fé. Anseio pelo conhecimento de Cristo e do poder da sua ressurreição, pela participação em seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na morte, com a esperança de conseguir a ressurreição dentre os mortos. Que morte Paulo fala? Não a morte física, mas a morte de si, dos seus desejos, de suas vontades, de suas paixões, de seus sonhos, de seus ideais, de suas ideias. Gente, os nossos sofrimentos, eles são grandes porque são nossos, mas não são quase que nada diante do sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pobreza e chamados a dar o dom de si, a vivência com Deus nos pede escuta e decisão. Pobreza, a identidade, da pessoa se exige escuta, que também a castidade, que também a obediência exige. A própria palavra de obediência fala de escutar e de responder. Tá bom? Então, escuta e decisão. Para tomar essa decisão, então, é preciso tomar a decisão de Jesus, minha única riqueza. Então, é preciso tomar essa decisão do absoluto. Primeira decisão é de que Ele é absoluto para mim. Muitas vezes na comunidade a gente fica brigando por biquinha. A gente vai rezar às 8, às 9 ou às 10. Bom, isso é um caráter de organização, de uma ordem, de um melhor para o bem comunitário. Mas o importante não é o horário em si, mas é a qualidade da oração.
Então, às vezes, a gente fica discutindo até a questão de missão, de um apostolado, ou de uma pregação. Nós ficamos muito nas rebarbas, muito nas coisinhas. Eu vou, tu não vai, eu vou, ele vai. Muito nos ciúminhos, na invejazinha, nas discussões humanas da carne. Nunca dando passos, e a pobreza é isso, você sai da carne, daquela humanidade, daquilo que te governa, que são os pensamentos, os sentimentos, as emoções, e você dá o passo para o espírito que governa a carne, ou seja, essas coisas humanas a gente pode deixar para lá. Não é mais importante. Até mesmo essa questão de me feriram, me disseram, claro, nós vimos agora na memória afetiva tantas dores reais, mas quantas dores irreais, por egoísmo que nós carregamos dentro de nós. Quantas queixas de egoísmo nós temos, porque afinal de contas lá na comunidade não tem carne, eu não tenho um bife, eu não tenho... não sabe como eu sofro. Quantas situações irreais de sofrimento. Ou porque o meu fundador não me chamou, nunca me chama. Para falar com ele, para partir, de chamar o fulano tantas vezes, para viajar com ele, não me chama. Quantas situações humanas de sofrimentos irreais que nós passamos dentro e que são demoníacos. Porque aquela pequena coisa se torna uma lente de aumento, se torna grande para nós, a ponto de destruir toda uma comunidade. Quando um bem é maior do que outro bem, todos se tornam menores. Por isso, cuidado também na vida fraterna. O que é que você tem tanto amor, que é só seu? Quando eu possuo uma coisa, aquela coisa me possui. Por exemplo, quem tem muitos bens sofre. Tem que guardar esses bens. Se você tem um carro, é um problema. Mas se você tem 2 carros, é 2 problemas. Se você tem 3 carros, é 3 problemas. Porque você tem que colocar gasolina, cuidar do pneu, ver o óleo. É ou não é? Tem que tirar tempo para cuidar de tudo isso. Então, aquela posse nos possui. Se você tem uma Kombi velha, você tem 1000 problemas. Porque a Kombi velha nos possui. É ou não é verdade? Cara! Então, o bem, claro, né? Ele acaba... Nós temos que dedicar tempo a todos os bens. Quem tem casa tem que limpar a casa. A casa nos possui. É claro que tem uma ordem para isso, né? Exige uma necessidade também. A casa é um lugar onde a gente vai se reunir, onde a gente vai estar junto, viver a vida fraterna, familiar, maravilhoso. Mas todo o bem faz com que a gente também dedique a ele um tempo. Quando esse bem é real, é necessário, é uma coisa. Mas quando ele é desnecessário, você dedica um bem desnecessário, em vez de fazer aquilo que você precisa, você vai fazer aquilo que você não precisa. E você está roubando como consagrado aquele tempo que você deveria dedicar-se a um outro, a um apostolado, a uma missão, a oração. Por isso que os bens não é brincadeira. Eles nos possuem. Quando eu elejo, né, a gente fala dos nenezinhos, quando eu elejo o filho, nós tivemos uma irmã de comunidade, hoje ela não está mais. Mas ela não deixava o seu bebê com a avó, para que o seu bebê não amasse